fazermos um piquenique, passarmos uma tarde juntos. Podem levar o fato de banho também e usufruir da piscina durante o dia todo, então glória a Deus por isso, ok? Muito bem, depois em breve, talvez para a semana, já vos entrego um papelinho com um pequeno mapa da localização e é muito fácil. Se por acaso alguém que quer participar desse dia, mas não pode ir logo de manhã, porque o batismo é às 11h30, então você pode ir lá ter também e juntar-se lá neste lugar e passar assim a tarde também connosco. Glória a Deus por isso. Muito bem. Outra notícia que eu quero dar a vocês é o seguinte: nós, neste verão, vamos fazer o que eu batizei de Domingos de Verão Pleno. O que é isso, Domingos de Verão Pleno? São 3 domingos, digo comigo, 3 domingos. Um em julho, outro em agosto e outro em setembro. Que são domingos que vamos fazer assim, vamos ter o nosso culto de manhã e à tarde temos um seminário. Por isso é que é domingo pleno. Para aproveitar para estarmos juntos e também estarmos não só na igreja de manhã, mas à tarde também podermos participar no ensino de algumas matérias que eu quero também trazer para os irmãos e aproveitar este verão, este tempo de verão também. Eu sei que algumas pessoas podem estar de férias, mas pronto, não há problema nenhum, mas de qualquer maneira nós vamos passar a ter, todos os verões, vamos ter sempre este projeto que é Domingos de Verão Pleno, onde nós vamos ter sempre a parte da manhã e depois a parte da tarde com seminário. Também vamos, neste período, e estou a falar com alguns colegas meus também, pastores, que eu quero convidar alguns pastores para fazerem parte deste projeto de Domingo Pleno, do Verão Pleno. Então, penso que para a semana já tenho mais pormenores, as datas certas e os temas que nós vamos abordar nesses seminários, ok? Muito bem, vamos então à Palavra de Deus. Quem é que trouxe Bíblia? Quem não trouxe? Vitor trouxe. Eu sou a Bíblia. Você divide. Muito bem. Glória a Deus, levanta a sua Bíblia e diga assim: esta minha Bíblia é a Palavra de Deus para a minha vida. Eu amo esta palavra. Eu sou o que esta palavra diz que eu sou. Eu tenho tudo o que esta palavra diz que eu tenho. Aleluia. Ora, muito bem, vamos falar, esta é a segunda lição, estamos numa série cujo título é Bloqueios da Fé. Bloqueios da Fé. Não precisam de abrir, vou só relembrar o que falamos a semana passada, mas em Lucas 18, Jesus conta a história de uma viúva que tem um problema em tribunal a resolver e a persistência daquela mulher foi que lhe deu vitória. E Jesus, no versículo 8 de Lucas 18, estou apenas a mencionar, Jesus disse assim: quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Eu já tenho compartilhado aqui convosco que um dos grandes sinais dos últimos tempos é verificarmos que existe uma angústia latente, existe uma perturbação sobre toda a terra, sobre toda a humanidade. E um desses sinais será que a fé de muitos será abalada. E daí que Jesus diz assim: quando eu vier, porque Ele vai vir, será que eu encontrarei fé na terra ainda? E é por causa disso que eu quero ensinar esta matéria à igreja, para que quando Jesus vier, nós estejamos preparados. Ele pode não encontrar fé em mais ninguém, mas em si, em mim, Ele vai encontrar. Você acredita nisso? Diga assim: quando Jesus vier, e se eu estiver vivo nesse tempo, Ele vai encontrar fé no meu coração. Eu creio. Glória a Deus. Amém? Mas para isso nós precisamos de aprender algumas coisas para aprendermos a nos protegermos. Quem é que está ali? Sim, só que isso é normal. É porque eu vou explicar o seguinte. Esta semana tive a arranjar o autocolismo, estava estragado.
e também estava estragada a sanita. E ao arranjar a parte do autocolismo, tenho que explicar isso. Se alguém usar lá, você, quando faz a descarga, tem que manter o dedo por alguns segundos para sair a descarga toda, depois então é que larga o botão. Se a pessoa fizer vai estragar aquilo outra vez. Então é só para explicar, está bem? Muito bem, vamos então à palavra de Deus outra vez. A propósito, eu quero aproveitar para mandar, estava-me a esquecer, quero mandar um cumprimento ao pastor João Ferraz e a sua esposa, que estão na Inglaterra, que são pastores da igreja de Eastbourne, que é uma igreja portuguesa que está na Inglaterra, e ele telefonou-me esta semana a dar os parabéns pela nossa igreja e que está feliz por ver que encontrou alguém sério. Eu ainda não conheço o homem pessoalmente, mas aproveito para dar aqui um grande abraço. Está a ser gravado e ele vai de certeza ver este vídeo, porque ele está a acompanhar os nossos vídeos todas as semanas. Então um grande abraço para a Inglaterra, um abraço para si e para a sua esposa, e acredito que em breve nós iremos ter o privilégio de estarmos juntos e conhecermos pessoalmente. Glória a Deus. Então, o que é que nos pode bloquear a fé? O que é que pode bloquear a nossa fé? 3 coisas, digam lá comigo, 3 coisas. Primeiro, incredulidade. Segundo, pensamentos errados. E em terceiro lugar, sentimentos. Nós somos seres emotivos, mas é muito perigoso tomar decisões com base em sentimentos. Porque normalmente podemos correr o risco de tomar decisões erradas na nossa vida. Mas vamos voltar ao primeiro ponto outra vez, tem a ver com incredulidade. Jesus disse, eu mencionei isso na semana passada, Jesus falou: arrependei-vos e crede no Evangelho. O grande problema hoje da humanidade toda é a incredulidade, é a pessoa não crer em Jesus e no Evangelho de Jesus. Muitas pessoas pensam que o que leva alguém ao inferno são os pecados das pessoas. Mas o que nos leva ao inferno é a nossa rejeição a Deus, é a nossa incredulidade em relação ao Evangelho de Jesus Cristo, em relação à pessoa de Jesus Cristo. Hoje há muitas pessoas que não acreditam em Jesus, não acreditam que Ele é Deus, não acreditam na divindade de Jesus Cristo. E essa rejeição é que condena a pessoa eternamente. Por isso é que a Bíblia diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então a incredulidade é, digamos assim, se formos falar em termos de pecado, a incredulidade é o pecado que nos condena à morte eterna. Mas a fé é a força que nos dá a vida eterna. Glória a Deus. A fé em Jesus, a fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E a semana passada comecei por explicar que uma das coisas que motiva ou que acende a nossa incredulidade é a ansiedade. A ansiedade é algo que nos leva a entrar num caminho de incredulidade. E na semana passada eu expliquei a vocês que nós precisamos de aprender a desinstalar a ansiedade do nosso coração. É como quem desinstala um programa que, em vez de estar a ser útil no computador, está a prejudicar o trabalho do computador. Então a ansiedade prejudica a nossa fé. A ansiedade empurra-nos para a incredulidade. Então nós precisamos de aprender a desinstalar toda a ansiedade que está no coração, ainda no nosso coração. E agora veja o seguinte, vou fazer aqui uma declaração de interesses, que é o seguinte: eu não sou médico, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra, eu sou uma pessoa que acredita naquilo que este livro nos ensina, que é a Bíblia. E que Deus me deu a graça de poder transmitir e ensinar o pouco que eu já sei e transmitir para quem nos ouve.
E hoje vou-vos transmitir algo que é um pouco duro. Nós hoje vamos tocar com o dedo na ferida. Mas se nós não tocarmos na ferida, ela não será sarada nunca. Andamos sempre a florear, andamos sempre a rodear a ferida. E eu vou-vos mostrar pela palavra de Deus que aquilo que eu vejo na Bíblia, aquilo que eu creio na Bíblia, é o seguinte: a ansiedade, ela se manifesta de diversas maneiras em cada pessoa. Há pessoas que vivem ansiosos com a sua saúde. Há pessoas que vivem ansiosos com um filho, com uma filha. Há pessoas que vivem ansiosos com o casamento. Há pessoas que vivem ansiosos mil e uma coisa. Então, a ansiedade, ela se demonstra de diversas maneiras. Mas a Bíblia nos ensina, lembra-se que eu não sou médico. Os médicos vão dizer que há várias raízes disso. Mas não, a Bíblia ensina, só há uma raiz. Uma raiz da nossa ansiedade. E a raiz é o orgulho. Diga comigo, aleluia. Obrigado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 16. Esta agora foi a parte mais dura da reunião, agora vou entrar na parte melhor. Porque o que é o seguinte: ninguém pode ser curado se não admitir que está doente. É difícil alguém ser curado de seja do que for, se a pessoa não admitir que tem aquele problema. É impossível. Então, se nós queremos ser curados da ansiedade, quem é que está aqui que volta e não volta fica ansioso por qualquer assunto? Eu fico, estou aí com o braço levantado. Irmão, eu sou tão ser humano como você. Eu não estou aqui a falar para super-homens, porque eu não sou nenhum super-homem. Eu sou uma pessoa como você, sujeita às mesmas paixões, aos mesmos desafios e aos mesmos problemas. E eu estou aqui a admitir diante de vocês que muitas vezes os meus estados de ansiedade é fruto do meu orgulho. Isto é duro, mas é fruto do nosso orgulho. Essa é a raiz do problema. E nós já vamos vê-la porquê. Veja aí Provérbios 16, versículo 18. Eu vou pedir aqui aquele microfone está a funcionar. Zé, este aqui azul. Tá. Vou pedir aqui ajudar a Célia para ler. Zé, porque hoje está-me a secar muito a boca. Provérbios 16, versículo 18. 16, 18. Podes ler. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Leiam todos comigo. A soberba precede a ruína. Quando você vê pessoas completamente arruinadas, há uma raiz, a soberba. E a altivez do espírito, que é o quê? Orgulho. Precede a queda. As nossas quedas, quando muitas vezes caímos na vida, batemos com a cabeça, choramos, desanimamos, vem muito deste problema aqui, a altivez do espírito, que é o orgulho. Agora ouça o que eu vou dizer, presta atenção ao que eu vou dizer. Eu até vou ler para não perdermos esta força destas palavras. Nós ficamos ansiosos quando estamos em uma situação em que sabemos que não podemos resolver porque perdemos o controle. Mas não nos conformamos em não termos essa capacidade. Porque no fundo, nós queremos ter o controle e não estamos a conseguir ter o controle. Eu vou dar algum exemplo. Por vezes nós estamos ansiosos com um filho nosso. E se o nosso filho ou a nossa filha for até já maior de idade, ainda mais ansiosos ficamos. Porque quando eles são pequenos, nós o controlamos minimamente. Mas quando eles começam a fazer a vida deles, têm os seus empregos, começam a ter os seus namorados, namoradas, o que for,
nós começamos a ficar ansiosos, muitas vezes. Porquê? Porque já não temos, na verdade, no fundo, já não temos o controle. Não temos o controle da situação. E porque nós não temos o controle, começamos a entrar em estado de ansiedade. E o problema que vem o orgulho é que a gente começa a entrar em desespero. Neste sentido é que a gente não se conforma. A raiz é esta, é que nós não nos conformamos em não termos a capacidade de continuar a controlar. Esta inconformidade nossa é o orgulho que está lá. A raiz é o orgulho. E nós ficamos perturbados, ansiosos. E hoje nós vamos aprender que temos que olhar para este estado de ansiedade como um sinal positivo. Ai, agora você me baralhou todo. Pois, eu vou lhe dizer uma coisa. Quando estamos ansiosos por algum assunto, é bom sinal. É um sinal, é um indicador. Sabe qual é? É o indicador que diz assim: é hora de reconhecer que o trabalho de Deus entra agora e tu sais de cena. Diga comigo, oh glória. Diga assim, epá, a pessoa que precisava de ouvir isto não veio hoje, porque nós já sabemos tudo. Amém? Estou a falar bem ou não? Muito bem. Diga comigo, oh glória. Então o que é que acontece? Nós, muitas vezes, nós optamos, em vez de entregarmos a Deus, nós optamos pelo lado errado. Nós nos fechamos em uma tempestade de pensamentos, a tentar achar uma solução. E então, enquanto não encontrarmos uma solução, aquela cabecinha não para. Porque nós a todo o tempo queremos ter o controle. E esse é que é o problema da nossa ansiedade. Porque nós não somos capazes de nos humilharmos e reconhecer que a partir de agora que eu tenho esta ansiedade e isto está-me a atormentar vários dias, várias semanas, é hora de eu sair de cena, é hora de entregar este assunto a Deus e Ele é que vai tomar conta disto. E a partir de agora tem que haver uma decisão no nosso coração, é confiar em Deus 100%. Temos que confiar em Deus a 100%. Não tem outro caminho. Porque nós não podemos controlar tudo. Nós não podemos controlar tudo, irmãos. Esse é que é o problema do homem. Porquê que o homem se afastou-se de Deus? Por causa do orgulho. O homem é orgulhoso por natureza. Ele acha que se pode safar nesta vida sem Deus. Esse é que é o problema nosso. E há muito cristão que continua a pensar assim. Que acha, até mesmo esse cristão, até vem à igreja todos os dias. Mas continua, quando chega a hora do aperto e chega a hora da prova, ele continua a achar que ele pode, mas Deus pode estar a dormir. Mas só que Deus não dorme. Esse é que é o grande segredo que temos que aprender hoje. É que Deus não dorme. Ele está bem esperto. Ele está bem acordado. A própria Bíblia, agora nem me lembro qual é o versículo, diz que ele nem sequer dorme mais. Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Uau! Ele trabalha a teu favor e a meu favor. Que é isso que temos que aprender hoje, é entrar no descanso de Deus, porque Ele vai trabalhar para nós. Não é? Ele farta-se de trabalhar para nós sem nós merecermos nada. Porque nós não merecíamos nada. Aleluia! Oh irmãos, eu estou tão animado com esta mensagem, porque Deus falou para mim esta semana toda através daquilo que eu vos estou a ensinar hoje. Porque isto, primeiro de tudo, é para mim. Eu tenho momentos da minha vida que eu me deixo dominar por o meu orgulho. E eu tenho que admitir, porque senão eu não sou curado. Enquanto eu não admitir que sou orgulhoso, Deus não me vai curar. E tenho que me arrepender. E entregar o assunto aos pés de Deus. Então, qual é a cura que Deus nos propõe? Deus nos propõe uma cura. E qual é a cura? A confiança plena em Deus é a cura para toda a nossa ansiedade. A confiança plena em Deus
ela é a cura para toda a nossa ansiedade. Todas as vezes que nós nos sentirmos assim ansiosos, a sugestão de Deus para nós hoje é: rapidamente entrega a Deus esse assunto, confia que Ele fará aquilo que você não sabe e que não tem controle. Veja aí Filipenses capítulo 4. Filipenses 4. Nós temos que ser mais rápidos, irmãos, a entregar o assunto aos pés de Deus. Filipenses 4. Eu vou pedir à Célia para ler desde o versículo 6 até o versículo 9. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com a ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Diga comigo, e o Deus de paz será convosco. Eu mandei-vos um áudio pelo WhatsApp esta semana, né? O que é que nós podemos controlar? Nós só conseguimos controlar isto, está aqui. Tudo o que é verdadeiro, pensa nisso. Tudo o que é honesto, tudo o que é justo, puro, amável, se há alguma virtude, tudo o que é coisas virtuosas, o louvor, tudo isso nós podemos controlar. Agora, aquelas coisas que está nas mãos de Deus fazer, que nós não temos esse controle, nós temos que aprender a rapidamente entregar isso aos pés do Senhor. Como? Em oração. E agora vem o segundo passo. Estamos a trabalhar na desinstalação. O segundo passo da desinstalação. Quem é que já instalou ou desinstalou programas em computador? Aqui. Pronto. Você vem, abre uma janelinha e diz assim, quer desinstalar? Você opta sim ou não. E depois chega a meio caminho e diz assim, quer continuar? Sim ou não. Então, querem continuar a desinstalar? Querem? Então vamos carregar no sim outra vez. Vamos passar para a próxima, que é o seguinte. Quando você e eu vamos rapidamente entregar o assunto aos pés de Deus em oração, ao entregar esse assunto a Deus, agora nós temos que ter esta atitude que é aceitar o resultado final. Aceitar o resultado final. Porque qual é o resultado final? É aquilo que Deus vai mandar. E agora ouça o que eu vou dizer. Mas o problema é este, lá vem outra vez o orgulho. Quando oramos a Deus e entregamos o assunto a Deus, fazemo-lo na perspectiva de que o desfecho final seja como eu quero. Tem que ser como eu quero. Diga comigo, aleluia. Tem que ser como eu estou à espera que tenha que ser. Olha uma coisa, quando a ansiedade, o objeto da ansiedade é terceiros, o que é que quer dizer com isto? Se você está ansioso por um filho, por um primo, por um irmão, alguém da família, seja o que for que esteja a acontecer, quando a sua ansiedade é de terceiros, há outra coisa que nós temos que aprender, é que a sua ansiedade não ajuda ninguém. E está em jogo a vontade dos terceiros. Porque você pode querer uma coisa, e até Deus pode querer uma coisa para essa pessoa, mas essa pessoa pode rejeitar e não quer. Há pessoas que recusam ajuda nossa. Nós queremos ajudar e a pessoa é obstinada, rejeita. E andamos nós a sofrer porque alguém quer rejeitar a nossa ajuda.
Então temos que fazer alguma coisa. Eu gosto das pessoas. Antigamente eu sofria muito com as pessoas às vezes estavam a passar problemas difíceis e nós ficávamos a matutar naquilo, dia e noite, ansiosos até por causa das pessoas. E por vezes nós vamos falar com as pessoas e quem é que já ouviu pessoas a falarem consigo assim? Você tem toda a razão. Quem é que já lhe respondeu assim? Você tem toda a razão. E você sai da conversa e pensa assim, uau, consegui ajudar a pessoa conseguiu ver, e até que enfim, pá. No dia seguinte, nós tínhamos toda a razão, mas ele faz o oposto daquilo que nós tínhamos dito a ele e que ele disse a nós que tínhamos razão. Vamos nós lá perceber o ser humano. Então, eu não posso fazer nada pelos outros. O que eu posso fazer é dizer assim, olha, eu estou disponível para conversarmos. A decisão é tua. E se a pessoa decidir qualquer outra coisa que não é aquela que nós até estávamos ali em acordo, eu já não tenho controle sobre isso. Então eu tenho que parar de estar ansioso por causa dos outros. Os outros têm que dar contas a Deus. E eles vão ter que dar contas a Deus. Eu não posso dar contas por a vida dos outros. Eu não posso beber água por si. Há aqui alguém que está com sede. Se estiver com sede, adivinhem lá quem é que tem que beber água. Não sou eu, é você. Eu posso dizer assim, olha, vou estar aqui uma garrafinha de água. Você quer beber água mesmo? Eu quero tanto beber água. Então beba. Eu sei que se eu beber esta água, eu vou saciar a sede. Então vá, tome, beba. Não sei não, acho que vou beber café. Vamos nós lá entender isto. Eu não posso, as pessoas são imprevisíveis. E eu e você temos que parar de andar a preocupar demasiado com os outros. Ansiosos com os outros. Porquê? Porque isso não só não resolve o problema do outro, põe você doente. Você fica doente. Porque na semana passada nós vimos que a ansiedade é veneno, que entra no nosso circuito, que entra no nosso sangue, que entra em todo o nosso sistema do corpo. Hoje, e sabe uma coisa? Às vezes, quem é que já ouviu esta expressão assim? Parece que o mal só acontece a gente boa. Não é? Já ouvimos isso? Mas sabe porquê? Porque a nossa bondade não é controlada por nós. Nós deixamos, com a nossa mania de sermos bons, entramos em stress pelos outros, entramos em ansiedade pelos outros. E adivinha lá quem é que fica doente? É você. Somos nós. Ficamos tão ansiosos, eu não consigo ver ninguém a sofrer, eu não consigo ninguém ver não sei o quê, eu não consigo não sei o quê, eu não consigo. Você não consegue e começa a entrar em paranoia com aquilo, começa a entrar em stress, e conclusão, você não consegue nem ajudar a ele e prejudica-se a si. E eu já disse aqui, já ensinei aqui uma vez nesta igreja, nós temos, a bondade tem limites e tem que haver equilíbrio. Tem que haver equilíbrio. Porque quando a bondade derrapa para a ansiedade, você já não está a ter o equilíbrio certo. Já não está a ter o equilíbrio certo. Diga comigo, aleluia. Diga assim, glória a Deus. Então, muitas vezes nós entregamos e temos que aceitar o resultado de Deus. E eu quero contar-vos uma história de 3 rapazes que aceitaram o resultado de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Uau, veja aí, Daniel capítulo 3. Glória a Deus, irmãos, eu estou tão entusiasmado com esta lição. Daniel 3. Vocês sabem que eles estavam diante da fornalha, prontos para morrer. Daniel capítulo 3. E nós vamos ler o versículo 17 e 18. E eles estavam diante da fornalha, o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Os próprios homens que aqueceram a fornalha morreram com tanto calor que era. E eles estavam diante da fornalha. E agora veja a resposta destes 3 jovens, versículo 17 e 18. Podes ler, Célia, por favor. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses,
nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Uau! Estes jovens estavam diante de uma situação complicada. Não havia meio a não ser Deus. Só Deus podia os safar. E é disto que eu estou a falar. Há certas situações na nossa vida que só Deus pode intervir. Nós não podemos fazer nada. Estamos maniatados. Perdemos o controle. E eles estavam diante daquele rei, e o rei deve assim, ou me adoras, porque eles fizeram uma estátua ao rei para adorar o rei, ou me adoras ou vais para dentro da fornalha. E eles responderam e disseram assim: olha, Deus é todo poderoso para nos livrar, e Ele nos vai livrar, mas se por acaso eles não me livrarem, eu não vou dobrar o meu joelho à estátua. Uau! Estes jovens estavam abertos para o desfecho final do que Deus decidisse. Se Deus os livrasse, muito bem. Se eles morressem, muito bem na mesma. Mas eles não iam dobrar o joelho à estátua. E é assim que nós temos que ser, amados. Porque às vezes vêm aqueles finais que nós não gostamos. Eu vou dar um exemplo que vocês conhecem. Conheceram alguns de vocês a minha mãe. Faleceu há 3 anos, vai fazer 3 anos. Quando ela estava num estado que ela estava doente, eu lutei, orava e fiz de tudo para ajudar a minha mãe. Preocupava-me com ela, entrava em stress, como qualquer um de nós entraria. E eu muitas vezes chateava-me até com ela, dizia: mãe, tens que reagir. É chato alguém estar sempre connosco, tens que reagir. É chato ouvir isso, não é? E ela também aborrecia-se um bocadinho comigo e tal, e até que houve um dia, eu estava a orar e Deus disse, eu senti assim no meu coração: deixa esse assunto comigo. E eu deixei. E a última visita que eu fiz, eu reconheci, pelo olhar da minha mãe, ela não precisou de falar nada. Ela sabia que queria morrer, ela queria. E ela disse: filho, deixa-me ir. Porque ela sabia que eu estava a impedir ela de ir. E eu reconheci: é hora de ir, então vai. Mas sabe uma coisa, irmãos? Eu hoje olho para trás e foi a melhor coisa que lhe aconteceu. Eu hoje vi, mas na altura não estava a ver. Eu queria controlar tudo. Eu não queria que ela partisse, porque ela faz-me falta. Mas sabe, eu reconheci, custou-me imenso. E no meu coração eu orava também e pensava assim: Senhor, se ela ficar curada, vai ser uma glória tão grande. Mas na verdade eu queria era mostrar: olha como a oração funciona, está a ver? A minha mãe ficou curada, lá vem aquela coisa lá dentro, aquele orgulho. E eu tive que aprender isto. Aprendi isto em muitas coisas da minha vida. Nós podíamos estar aqui o dia todo a falar. E hoje, cada vez mais, me esforço para não me preocupar com nada. Não é fácil, mas o esforço tem que desinstalar isso no meu coração. Sadraque, Mesaque e Abednego estavam prontos para aceitar qualquer desfecho. O Jacó lutou com Deus e ficou manco. E ele agora podia dizer assim: então agora vou viver manco a vida toda. Mas ele aceitou. Ficou manco a vida toda para ele se lembrar: olha bem, não te derrapes, porque tu lutaste com Deus. Às vezes há marcas no nosso corpo que ficam para a vida toda, para a gente não se esquecer. Não se esquecer, porque nós temos a tendência, quando tudo começa a ficar, lá vamos nós outra vez à mesma rotina, ao mesmo ciclo. Parece que é assim: sim pai, é assim, eu não faço mais, está bem? E mal o pai dá mais
uma chega, lá vai ele a fazer aquilo que não devia fazer. E nós somos assim com Deus também. Nós somos assim com Deus também. E às vezes Deus deixa-nos certas marcas para a gente aprender. Para a gente viver dependente dEle. E confiarmos nele cada dia que passa. Cada dia que passa. Por isso é que Jesus disse: o pão nosso de cada dia nos dás hoje. É o pão de cada dia. É a saúde de cada dia. É o oxigênio de cada dia. Nós gostávamos de ter já a saúde e o oxigênio para todos os anos e o dinheiro para todos os anos, mas às vezes Deus nos dá o pão de cada dia, a saúde para cada dia, a força para cada dia, e por isso nós devemos estar gratos a Deus por causa disso. Posso ouvir um amém? O Jonas, o Jó perdeu tudo. Ele não entendia. A Bíblia diz que ele era o homem mais justo sobre a face da terra. E ele perde tudo. Só não perde a mulher. O resto ele perde tudo. Perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. E no final, Deus lhe deu 3 vezes mais. Às vezes nós não aceitamos o porquê disto. E porquê é que a gente não aceita? Porque nós queremos ter o controle. As coisas têm que ser feitas à nossa maneira. Outra coisa que também falha muito, falando de controle, é o seguinte: quem é que já ouviu pessoas a dizer assim: está tudo controlado? Quem é que já ouviu? Está tudo controlado. Eu tenho um amigo, apesar de eu saber que ele precisa de vez em quando umas belas palmadas, mas eu gosto dele. E às vezes esse meu amigo pisa muitas vezes a linha, e ele ultrapassa a linha daquilo que é o certo de se viver. E eu às vezes digo, esse amigo uma vez disse assim: oh, fulano tal, tu não vais por aí. Ele trata-me por Fidalgo. Fidalgo, está tudo sob controle. Não te preocupes. Epá, mas isso não é bom o que tu andas a ver. Epá, está tudo sob controle. Eu sei até onde vai, não sei o quê. E essa história está tudo sob controle. Um dia descontrola-se tudo. Quem pisa muito risco e quem ultrapassa o risco do caminho que devemos andar, você pensa que é forte, você pensa que tudo acontece aos outros menos a si, qualquer dia é você que se descarrila, é você que se descontrola, é você que bate com a cabeça e espatifa-se na parede. Porque nós vimos há pouco em Provérbios que a altivez do coração precede a ruína e a queda da pessoa. Essa coisa do estar tudo sob controle é sinal de orgulho no coração da pessoa. Porque ele acha-se superior aos outros. Ele acha-se mais forte que os outros. Porquê é que o ladrão diz assim: todos são apanhados menos eu? Até o dia que ele é apanhado. Porque é o orgulho que domina a cabeça daquela pessoa. É o orgulho que domina o coração daquela pessoa. E nós temos que nos arrepender disso, irmãos. E confiar em Deus 100%. Às vezes são pequenos vícios. A pessoa tem um viciozinho, seja o que for. Até em tempos a pessoa já, enfim, foi liberta, mas depois voltou outra vez ao vício. E a gente diz: então, mas estás outra vez nisso? Não te preocupes, Fidalgo. Está tudo sob controle. Isto é um viciozinho, de vez em quando tenho vontade disto assim. Olha, pessoas, por exemplo, com vícios de pornografia. Cuidado, não entres aí. Está tudo sob controle. Até que um dia descontrola tudo e vai o casamento por água abaixo. Não brinques com o fogo. Não brinques com o fogo. Tu não brinques com o fogo. Porque normalmente quem brinca com o fogo é como aquele meu amigo, é verdade isto que eu estou a dizer, um primo da minha mãe no norte, que ao brincar com o fogo, com os foguetes, ficou maneta. Perdeu uma mão. Porque não sabia mexer naquilo. Mas ele também é daquele teimoso. Está tudo sob controle. Irmãos, não entre por esse caminho, porque você e eu, aceite isto de coração que eu vou dizer, aceite isto do vosso coração. Você e eu, nós somos a ponta de um alfinete. Sem Deus, nós somos os mais miseráveis deste mundo. Não temos força para nada. E nós precisamos de aceitar isso
e depender de Deus 100%. Por isso que o maior pecado da humanidade não é adultério, nem nada disso. O maior pecado da humanidade é a incredulidade, dominada pelo orgulho do ser humano. É a incredulidade. Quem crê, tem. Quem não crê, não tem. É a incredulidade. E agora, para terminar, Hebreus capítulo 3. E agora, continuando a desinstalar, vamos para o terceiro passo, carrega no yes ou no sim. E agora vamos para Hebreus capítulo 3. Hebreus, onde é que andou Hebreus? Vou pedir à minha esposa para ler Hebreus capítulo 3. E vamos ler a partir do versículo 7 até ao 19. Hebreus 3, versículo 7. Antes de nós lermos, olhe para mim. Eu quero agora terminar com isto. Eu vou gastar aqui agora mais algum tempo, mas isto é muito importante que eu vou dizer agora. Tudo o que eu já disse é importante, mas agora ainda é mais importante. Há uma coisa que nós temos que aprender. É entrar no sábado de Deus. No repouso e no descanso de Deus. E nós vamos ver o que é que isto significa. Ok? Então, Hebreus capítulo 3, versículo 7 ao 19. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, me provaram e viram, por 40 anos, as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e descrente para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até ao fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fique para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse: assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Designa novamente um certo dia, hoje,
dizendo por David, muito tempo depois, como está dito: Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque, se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou das suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até à divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E todos digam comigo, amém. Irmãos, o que é que significa isto que acabamos de ler? O que é que o autor de Hebreus está aqui a referir-se? Todos nós já ouvimos falar em Gênesis que quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou tudo e no 7º dia, na criação, Ele descansou. Quando Ele tirou o povo de Israel da escravatura, Deus instituiu leis. E um dos princípios que fazia parte e faz parte dos 10 mandamentos é que nós devemos descansar no 7º dia, que para os judeus é o sábado. O que é que acontece hoje? Algumas pessoas pegam nisto e dizem assim: nós temos que vir à igreja no sábado e não no domingo. E este princípio de Deus não quer dizer nada disto. O que é o descanso? O sábado. O que é o descanso? O sábado é uma figura de Cristo. Cristo é hoje o nosso descanso. Cristo é o nosso repouso. Aleluia! E quem está em Cristo repousa com Ele. E é Ele que renova as nossas forças. Aquele sábado, no tempo dos judeus, antigamente, né, porque hoje eles nem sequer ligam muito a isso, mas naquele tempo o sábado não era para ir à casa do Senhor, porque muitas pessoas confundem isso, que o sábado é consagrado para ir à casa do Senhor. Não, o sábado era consagrado para as pessoas descansarem. E se nós não temos momentos de descanso, nós entramos em, desculpa a expressão, em parafuso. Na verdade, quando nós não descansamos, e se descansamos pouco, nós também mentalmente não estamos tão lúcidos, não tomamos decisões acertadas. E pior, quem não descansa e descansa pouco, com o tempo, à medida que os anos avançam, a gente vai se tornando esquece das coisas. Porque é falta de descanso. E quando nós roubamos descanso a nós, prejudicamos a nós mesmos. E isso é muito importante nós entendermos. Mas o que eu quero aqui realçar é o seguinte, e que o autor está aqui a dizer o seguinte: o que é que faz nós não entrarmos em descanso com o Senhor? O descanso é Cristo. Então, o sábado para nós hoje é todos os dias. Porque quem está em Cristo descansa nele. Nós trabalhamos, temos os nossos empregos, mas em Cristo nós descansamos. Então, o que é que nos dá repouso? O que é que nos dá descanso? É quando nós obedecemos à palavra de Jesus Cristo. Entrar no repouso é obedecermos à palavra do Senhor. E o que é que o orgulho faz? O que é que o nosso orgulho faz? O nosso orgulho leva-nos a desobedecer a Deus. A obediência a Deus coloca-nos em lugar de descanso. Então nós temos que aprender a descansar na palavra do Senhor. Confiar nela. E qual é a maior demonstração de confiança? É quando nós vivemos aquela palavra. Quando nós pomos em prática o que nós aprendemos do Senhor,
Então nós obedecemos a Ele, e ao obedecermos a Ele entramos em descanso, porque confiamos que aquilo que eu estou a praticar é aquilo que vai abrir caminho para a minha vida, é aquilo que vai me dar força, que vai me curar, que vai renovar as minhas forças, que me vai trazer lucidez, que me vai ajudar a ver melhor as situações da vida. Porquê? Porque em Cristo Jesus Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. E agora nós vamos entender, voltamos outra vez a Filipenses 4, veja aí Filipenses 4 outra vez. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Diz assim, depois de ele ter dito assim, tudo o que é bom, tudo o que é honesto, etc, etc, nisso pensai, ele termina dizendo aqui o versículo 9 assim, o que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e agora digam todos comigo, e o Deus de paz será convosco. Então, quando nós fazemos o que a palavra de Deus nos diz, a paz de Deus se instala no nosso coração. A paz de Deus se instala no nosso coração. Porquê que o povo nunca entrou no repouso de Deus, como Hebreus estava lá a falar? Porque eles foram desobedientes. Eles foram rebeldes naquele tempo. E por causa da desobediência deles, e porque eles foram incrédulos, não acreditaram naquilo que Deus falou, eles nunca entraram em repouso. Eles bem podem usar o sábado. Até Jesus os confrontou várias vezes, curando pessoas ao sábado. Porquê? Porque eles diziam assim, então tu curas pessoas no sábado? Pois é exatamente isso. Quando Cristo é o nosso sábado, se nós estamos em Cristo, a saúde dele está em nós também, glória a Deus. Por isso é que Jesus curava pessoas ao sábado, curava pessoas todos os dias. Porquê, irmãos? Porque em Cristo Jesus nós encontramos a nossa paz, nós encontramos o nosso descanso, o nosso repouso. Mas para isso, amados irmãos, nós precisamos de conhecer a sua palavra e temos que a pôr em prática. E sabem, amados, eu vou-vos dizer uma coisa. A maior parte das vezes que eu entrei em ansiedade é porque eu, nessas vezes, fazia de ouvidos mocos aquilo que a Bíblia diz. E quando nós começamos a fazer o que a Bíblia diz, então sobrenaturalmente o nosso coração é inundado com uma paz que você não consegue explicar. Você está num momento em que chovem canivetes de todo lado, mas você está com uma paz que você nem sequer... Você não consegue explicar isso. Porquê? Porque você está em Cristo e Cristo é o teu descanso. Cristo é a tua paz. Aleluia. Cristo é a vossa paz. Jovens, Cristo é a vossa paz. Cristo é a tua paz. E temos que aprender, aquilo que eu disse há pouco é muito importante, temos que aprender a aceitar alguns desfechos. Por exemplo, às vezes eu a certa altura, já não sei com quem é que eu falei, um dos meus filhos estava a tirar a carta de condução e eles estavam nervosíssimos para fazer o exame. E eu sei que eu falei, já não me lembro com quem é que eu falei, mas eu disse a um deles assim, olha, não te preocupes, se chumbares, chumbou, qual é o problema? Pois isso fica mais caro. Não te preocupes com isso. Eu tenho que fazer um exame agora de português, de matemática, não sei o quê. Não te preocupes com isso, não te entregue isso aos pés do Senhor. Até eu agora fico assim sentado, de perna alçada, vou para a praia tomar banho e não me preocupo. Não, faz a tua parte. Qual é a tua parte? Tens que ir estudar. Estuda, faz o que tu sabes. É como quem anda à procura de trabalho. Não fica de perna alçada à espera que o trabalho toque a campainha. Não, vai procurar trabalho. Faz a tua parte. Entrega o assunto a Deus. O trabalho vai aparecer. Mas tu tens que ir à procura dele. Mas estás descansado, porque Cristo é a tua paz, Cristo é o teu descanso. Cristo é o teu sábado. Cristo é o teu sábado. Pastor, e se eu não passar a disciplina? Esquece.
Olha, você está a olhar para uma pessoa, não me interpretem mal o que eu vou dizer. Eu apoio toda a gente pode estudar e deve estudar. Mas você está a olhar para uma pessoa aqui, como há muitas outras aqui nesta sala. Por exemplo, irmão João, você tem quê? 4ª classe? Temos ali um homem com a 4ª classe. Não vai à universidade. E eu pergunto assim, até o homem deixou de viver? O homem é um pobre tanas? E eu, que tenho o 11º mal tirado? Que um dia até enganei o meu professor, assinei eu o ponto para o meu pai não ver que eu tinha negativo. Malandro. E o meu pai teve que puxar as orelhas. E fez muito bem. E eu tenho 11º ano, não tenho estudos nenhuns. Por acaso, graças a Deus, ainda não morri. Estou vivo. Sou pai de 5 filhos, tenho 2 netos, sei lá quantos mais vêm a caminho, não sei. Só Deus sabe. E quando eu decidi casar com a minha mulher, às vezes as pessoas querem ter tudo pronto. Eu só me caso quando tiver isto, as janelas todas e mais não sei o quê. Ouça, eu quando casei eu não tinha nada. Eu não tinha nada. E eu decidi casar com a minha esposa. Você pensa uma coisa. O que é que eu tinha? Olha, tinha a roupa do corpo. Eu tinha mãos para trabalhar. Fui trabalhar, hoje estava a falar aqui com o nosso irmão, que foi trabalhar para as obras. Andei a pôr ladrilho, aprendi a profissão de ladrilhador. Foi quando eu ganhei mais dinheiro na minha vida. Com esse dinheiro pude-me casar. Fui trabalhar. Não foi para nenhuma universidade. Mas eu estou a dizer isto, não vá para a universidade. Não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que a gente quer encaixar as peças todas para ser tudo perfeito, quando isso volta a ser uma ansiedade. Nós temos que aprender a viver o dia a dia. Vamos avançando, vamos dando passos. E se eu chumbar? Se chumbares, Deus vai-te arranjar outra opção, vai-te arranjar outro caminho. Mas tu não vais morrer à fome. Aleluia. Desde que tu queiras trabalhar, amigo, tu não vais morrer à fome. Fala ali com o irmão João se é verdade ou não é. É ou não é? Há muito trabalho. Então eu quero dizer o seguinte, irmãos, nós às vezes queremos ter tudo ali certinho. Irmãos, nós temos é que avançar com a nossa vida e confiar em Deus. Então se por acaso estiveres negativa, não entres em depressão. E agora? Não vá. Vai fazer o exame. Quem é que vai fazer exames daqui aos próximos dias? Quem vai fazer exames? Vai com toda força, vai com confiança. Estuda, mas vai, não enfrentes. Alguns até podem pensar assim, eu nem vou ao exame agora, se calhar vou deixar isto para o ano que vem. Não deixa nada, vai ao exame com aquilo que tu sabes. Vai com aquilo que tu sabes e Deus põe o resto. E se Deus não puser, faz como aquele jovem. E se Deus não me livrar, glória a Deus na mesma. Aleluia. Eu estou aqui para enfrentar a vida, de cabeça erguida. Vamos em frente. É para fazer exame? Vamos fazer exame. É para ir fazer o exame de código? Cuidado que aqueles são malandros, aquilo são rasteiras. Faz o exame e cala a boca e faz. Vai para a frente, enfrenta os Golias da vida. Enfrenta sem medo. Enfrenta sem medo. O mesmo para os mais velhos, seja que situação for, de negócios, seja o que for, irmão, faz a tua parte e confia no Senhor. Confia no Senhor. Posso ouvir um amém? Eu gostava de orar por os nossos jovens que estão a estudar. Quem é que está aqui e está a estudar e vai ter exames? Alguns já levantaram o braço. Venha aqui para o pé de mim que eu quero orar por vocês. Vou pedir o grupo de louvor. Talvez